Que alegria, né? A gente está junto, pessoal. É muito bom, muito bom. E quando a gente está assim numa festa, está muito alegre, muito feliz, a gente é capaz de perder o controle, não é verdade? Você já se sentiu assim? Muito feliz, muito animado, de repente é no meio de uma festa. Isso acontece geralmente nos casamentos, né? Depois que o pessoal já passaram os votos, a cerimônia religiosa, aí vem as músicas, o pessoal fica animado. Aí quando é casamento de crente, então, demoram de 30 a 40 minutos até conseguir alguém perder a vergonha e ir na pista de dança, começar a dançar. Não é? Já passaram por isso ou não? Começaram a dançar. Eu, por exemplo, já fui num casamento e dancei lambada. Gente. Dizem que teve uma reunião de liderança aí que até flor na boca eu coloquei, imitando o Marcão. Gente, mas vocês já passaram por isso, não já? Um momento assim tão feliz, tão alegre, né? Geralmente é num momento de festa. Eu lembro da cena do filme Jerry Maguire, A Grande Virada, uma coisa assim. Uma das cenas finais em que o coadjuvante era um jogador de futebol americano. Ele recebeu uma notícia maravilhosa, que ele iria assinar um contrato milionário. E aí ele começa assim a exultar, fica ofegante, ele não sabe bem o que ele faz, uau! Ele faz uns gestos descontrolados, não consegue falar e solta aquele uau, uhul, grita. Aí depois que aquela emoção vai passando, assim, ele cai a ficha, ele vai agradecendo as pessoas mais queridas, a esposa, o irmão e até o agente dele, que era o tal do Jerry Maguire. E no momento de alegria ele ficou assim, exultante. Eu lembro dessa cena. Ele gritando, dava soco no ar, assim, meio descontrolado. E deve ter alguém que está tão feliz agora nessa hora, porque deve ter feito aí uns 5 memes aí, só com os meus gestos, caras e bocas, né? Verdade gente, que é comum a gente se sentir assim muito, muito feliz, e inclusive no culto. A gente fica feliz no culto, a gente vem, a gente exulta, a gente pula, a gente levanta as mãos, grita aleluia. Tem gente que nem abaixa a mão, que fica com a mão assim direto, aleluia, aleluia. E nós aqui ficamos tão felizes, que a gente até meneia o corpo, né? Eu sabia, no primeiro culto foi a mesma coisa, poucas pessoas entenderam essa referência, mas tá bem. Então o que a gente vai ler hoje, o que a gente vai ler hoje nessa noite, o texto bíblico da nossa meditação, a parte principal, é uma oração cheia dessa alegria, cheia dessa exultação, cheia de glória, aleluia, né? Que é a oração de Abacuque, está lá no capítulo 3 do profeta Abacuque. E a gente vai ler os 2 versículos iniciais e os versículos finais. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, primeiro. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, aviva, né? Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E Abacuque 3, verso 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Que coisa linda, que coisa maravilhosa essa oração. Mas veja só, quando a gente curte uma festa ou um grande evento, como foi a conferência, a live, que aconteceu na sexta e no sábado, não é? A gente não tem ideia
do quão trabalhoso foi produzir aquele evento. O quão trabalhoso foi produzir toda aquela satisfação, aquela alegria, aquela animação. Foram dias e dias de trabalho intenso. Houve um processo até a gente chegar àquele resultado. Então, para entender essa alegria que o profeta Abacuque está proclamando aqui na sua oração, ao final do livro, é necessário a gente percorrer o livro todo e descobrir aquilo que motivou o profeta a orar com tanta alegria. Então, vamos entender quem é Abacuque. Infelizmente, a gente não tem muita informação sobre a biografia pessoal dele. A gente tem basicamente as informações do livro do profeta aqui. E aí a gente pode, com base no livro, principalmente capítulo 1, saber que ele viveu no período da ascensão do Império Babilônico. Era aproximadamente 625, e eram os últimos dias do Império Assírio, e a Babilônia crescia em domínio, sob o comando de Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. Os caldeus, ou os babilônicos, eles governaram o Antigo Oriente Próximo, de 612 até 539 a.C. Eles destruíram a Síria, tomaram seus territórios, eles eram verdadeiros tiranos, agressivos, idólatras, cruéis. Seu Deus era a sua própria força, como Abacuque diz, capítulo 1, verso 11. Mas mesmo diante dessa desolação, ao final do livro, Abacuque demonstra uma alegria que brota a partir da experiência com Deus. Nasce de um relacionamento íntimo e sincero com o Pai. Não se trata aqui de uma alegria frívola, superficial, baseada na simples imitação dos gestos de outras pessoas. Mas é uma alegria que nasce da experiência com Deus. A gente sabe que a função principal do profeta era chamar o povo ao arrependimento e também anunciar as visões que o Senhor lhe dava. Abacuque, ele se concentra nessa segunda tarefa, e ele faz isso muito de forma pessoal, de uma maneira muito pessoal. Porque as visões que o Senhor o deu são respostas de Deus, são respostas aos questionamentos do profeta. Então vejamos aí, vamos fazer esse tour pelo livro. No primeiro capítulo, os primeiros 4 versículos, a gente lê assim: advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O grande questionamento de Abacuque aqui é: por que Deus permite a injustiça? E logo em seguida o Senhor responde. O Senhor diz a Abacuque que os caldeus, os babilônicos, seriam um instrumento de Deus para punir a infidelidade do seu povo. Só que isso gera em Abacuque mais um questionamento, que ele o faz ainda no capítulo 1, nos versos 12 a 17. Como pode um Deus santo e bom usar os ímpios para o seu serviço? E mais uma vez, o Senhor responde a Abacuque, agora no capítulo 2, dizendo que Deus, próprio Deus diz, que também puniria os babilônios e toda a injustiça, não apenas a imprudência, a injustiça, a corrupção e a violência dos babilônios, mas toda a injustiça seria punida. E é nesse momento em que Deus enfatiza a visão para Abacuque e diz: escreve, coloca isso de maneira assim, muito grande, letras garrafais para todo mundo ver. Pode passar correndo, vai ter que ler. E a grande mensagem que a gente vai ver destacada aqui é que o justo vive pela fé. E logo em seguida, nesse capítulo 2, Deus anuncia as exortações contra a injustiça. São os famosos 5 ais. Ai daquele, ai daquele. E por fim, no capítulo 3, a oração de Abacuque nos mostra que o melhor é anunciar a fé e alegrar-se no Senhor. A gente lê no capítulo 3 uma oração
que é quase que cantada, ela é uma exultação, quase um louvor ao Senhor. Então, no final, no capítulo 3, a gente vê uma transformação total na perspectiva de Abacuque. De reclamão, questionador, perplexo, ele se transforma num adorador vibrante, exultante. Parece até um membro da Oceânica. O capítulo 3 era um salmo que podia ser cantado no templo. Isso leva até alguns comentaristas a crerem que Abacuque poderia ter sido um levita. E aí, nesse capítulo 3, Abacuque enfatiza: ainda que a natureza não dê sinais de vida e esperança, espere no Senhor e mantenha nele a sua esperança. Ainda que o cenário seja de desolação, morte e caos, eu vou esperar e me alegrar no Senhor. Ainda que você veja total desolação, esteja em total fraqueza, o Senhor nos guardará. Ele nos levará aos lugares altos, aos lugares seguros. Ainda que Deus levante uma nação ímpia para nos punir devido à nossa infidelidade, assim como Abacuque, nós também temos certeza, o Senhor nos guardará. A nova perspectiva de Abacuque, então, era que a figueira ela pode não florescer, a videira ficar sem fruto, pode faltar azeite, mas nós, povo de Deus, temos a esperança de anunciar que a videira verdadeira já frutificou. Então, tendo percorrido o livro de Abacuque, vamos ressaltar alguns ensinamentos tão preciosos da palavra de Deus. Vamos às nossas lições. Em primeiro lugar, Deus é soberano. Capítulo 1 vai deixar isso muito claro, mas eu enfatizo ainda uma parte da oração de Abacuque no capítulo 3. Ele termina a sua oração dizendo: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, ele me habilita a andar em lugares altos. O Senhor soberano, está muito claro. E no capítulo 1, Deus responde aos questionamentos de Abacuque assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Vejam só, a resposta do Senhor ao primeiro questionamento de Abacuque, ele deixa muito bem claro: farei algo que não creriam, farei algo que pode ser impossível aos olhos humanos. A gente não poderia nem imaginar o que o Senhor faria. O impossível Deus faz, porque Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele é onipotente. Então, aos olhos de Abacuque, parece que Deus está calado, inerte ao ver o mal, mas Ele continua agindo mesmo quando nós não vemos. Ele é soberano, Ele tem o controle total de todas as coisas. Então, a gente pode dizer que o que a gente vê não é parâmetro seguro para avaliar as questões mais profundas da vida, como é a questão que Abacuque apresenta aqui, que é o problema do mal. Como é que pode um mundo acontecendo tanta coisa ruim e existir um Deus tão bom? A nossa experiência pessoal, ela não é suficiente para dar resposta a essas angústias, a esses questionamentos. A nossa experiência pessoal, ela tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Ela tem que estar submissa a Jesus. Então, mesmo quando eu não vejo, o Senhor faz. O Senhor age. Abacuque recebeu essa resposta do Senhor. Agora presta bem atenção no seguinte: quando a gente está falando de soberania de Deus, não se trata simplesmente de entender que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Quando Deus revela a sua soberania, Ele está nos mostrando que há também um propósito para todas as coisas. Um propósito definido por Ele. Deus deu um sentido à história geral e à nossa história pessoal. Então, tudo isso converge para a glória de Deus. Então Deus ele não só controla, mas Ele estabelece um propósito, um sentido para a história geral e para a nossa história pessoal. Então é imprescindível que você entenda que Deus definiu um sentido para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da humanidade toda.
Deus nos fez para a sua glória, para o seu louvor. Deus nos criou para glorificá-lo. E é essa perspectiva, a do fim de todas as coisas, em Deus, dado por Deus, que tem que nortear todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. É o sentido que Deus dá às nossas vidas que faz o nosso coração bater, porque Ele é soberano. Segundo ensino, o justo vive pela fé. Um ensino, uma palavra que é reverberada no Novo Testamento, em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. Abacuque 2:4, o Senhor diz a Abacuque: escreva, o ímpio está envaidecido nos seus desejos. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé. No capítulo 2, Abacuque anuncia uma tomada de posição mais elevada. Ele percebe que para compreender a situação, ele deveria ter uma visão mais ampla do problema. Por isso ele disse: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque 2:1. E ressalta o verso 2. Escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Literalmente o texto está dizendo: para que o que a lê corra, ou para que a possa ler a mensagem do Senhor, a visão que o Senhor deu a Abacuque, para que a possa ler até quem passa correndo. Os comentaristas ressaltam que Deus está dizendo a Abacuque: escreve de maneira bem clara, de maneira que quem passar correndo leia e que continue correndo e vá anunciar essa mensagem. A visão deveria ser tão nítida, tão clara, que deveria ser anunciada, amplamente anunciada. É como se o Senhor estivesse dizendo a nós hoje: coloque em todas as mídias sociais. E qual é a mensagem que Deus quer que todos leiam? Escreve claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Amém. Justo viverá pela fé. Deus mandou Abacuque escrever isso para que todo mundo lesse e contasse para as outras pessoas a mensagem de esperança. E o terceiro ensino, terceira lição, a oração. Oração é a solução. Oração é a solução. O que lemos em Abacuque nos mostra que a oração é a solução para as nossas queixas, para os nossos questionamentos, para a nossa indignação, para as nossas dúvidas, para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa alma. A oração de Abacuque termina assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos, em lugares seguros. Esse término de Abacuque é uma espécie de salmo, como eu já enfatizei. Portanto, quando tudo faltar, devemos orar. Não se trata aqui de uma oração qualquer, é uma oração que brota da esperança anunciada por Deus, da resposta que Deus deu a Abacuque. Não é uma oração frívola, não é uma oração assim superficial, não é uma oração que olha para dentro de si e busca dentro de si resposta. Contato com o eu interior, não tem nada a ver. Durante o caos do mundo, nossa resposta não é aqui um voltar-se para dentro de si, ou manter o coração impassível, o coração gelado, mas é uma oração cantada,
fervendo por Deus, um coração ardente pelo Senhor, uma oração que deve ser cantada para que todos ouçam. Como no Salmo 147 a gente também lê: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus. O que Abacuque faz, e o que a gente já sabe muito bem, é que orar é entregar-se completamente a Deus. Deus é Senhor da nossa mente, do nosso coração. Então não é à toa que a gente aprende que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Como a gente vai ver isso, Jesus ensinando nos Evangelhos. E aí um ótimo exemplo para a gente dizer a vocês da oração como a solução para acalmar nossa alma, acalmar nosso coração, é São Patrício, o apóstolo da Irlanda. Ele viveu no século V. Ele era um bretão, o que hoje é a região da Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, na Inglaterra. Ele era um bretão, seu pai era diácono da igreja celta, seu avô foi um presbítero. No entanto, Patrício, na sua juventude, ele não acreditava em Deus. Ele não tinha aquela fé do seu pai, do seu avô, da sua família. E aí ele foi sequestrado e levado à Irlanda, ao que hoje é a Irlanda, né? E lá vendido como escravo. Ele tinha aproximadamente 16 anos. E lá ele teve várias experiências com Deus, como escravo, sozinho, pastoreando. Ele mesmo o diz na sua confissão, assim: mas depois que cheguei à Irlanda, passei a apacentar o rebanho cotidianamente e orava várias vezes ao dia. Mais e mais o amor de Deus e o meu temor e fé por Ele cresceram. E o meu espírito foi tocado de tal maneira que um dia cheguei a contar mais de 100 orações. E de noite, quantidade semelhante. E ainda ficava nas florestas, nas montanhas, acordava antes da luz do dia para orar na neve, no gelo e na chuva. E nenhum mal eu sentia, nenhuma preguiça havia em mim. Nenhuma preguiça havia em mim, como percebo agora. Porque então o Espírito ardia em mim. Irmãos, em meio à solidão, fome, frio, desespero, Patrício orava sem cessar. Deus lhe deu uma visão indicando a direção que ele deveria andar até a costa. Libertou ele da escravidão. Ele não conhecia a Irlanda e Deus apontou a direção. Deus respondeu às orações, dizendo: Patrício, vai para lá, vai ter um navio te esperando, um barco te esperando. Como, Senhor? E ele caminhou mais de 200 milhas até chegar à costa. Lá estava o barco, não sem dificuldade, conseguiu pegar, voltou para sua casa, mas Deus fez uma obra grandiosa com ele. O levou ainda para, que na época ainda não era França, mas é a região da França hoje, para uma ilha do outro lado da França. Lá ele se torna monge, aprende ainda mais as Escrituras. Deus continua falando, fala: volta para casa. Ele volta para a Bretanha. E lá o Senhor fala de novo com ele: você vai voltar para a Irlanda. O Senhor respondeu às orações de Patrício e o levantou como o grande missionário da Irlanda. O legado de Patrício, da obra do Senhor na vida dele: 200 igrejas plantadas no século V e cerca de 100 mil conversões. Foi durante as orações que Patrício ouviu as soluções do Senhor para cada uma das suas angústias. Você tem buscado o Senhor em oração? Tem? Bom, vamos ver o que a gente vai fazer com isso que a gente aprendeu. Vamos às nossas aplicações. Primeira aplicação: seja sincero diante de Deus. Tal como Jó, Abacuque questionava Deus. E Abacuque entregou ao Pai a sua indignação, aquilo que atormentava a sua mente, o incômodo do seu coração. Abacuque não fingiu ser um super crente diante do Senhor. Ele não fingiu que não sentia nada, que era uma pessoa impassível, que nada lhe afetava. Abacuque era gente como nós, gente que se indigna, que sofre, que chora, que questiona,
essa maldade toda, a violência, a injustiça, a corrupção e o incômodo do aparente silêncio de Deus. Cuide do seu coração, seja sincero diante de Deus. Não esconda nada do Pai. Apresente a Ele as coisas que incomodam o seu coração, suas dúvidas, suas preocupações, aquilo que perturba seu coração. Não deixe que a indignação se transforme em revolta. Não deixe que a amargura se transforme em ressentimento, para você não ficar como esses líderes perdidos que estão por aí, reclamando da igreja, distorcendo a doutrina, atacando a palavra. Em Hebreus 12, nos exorta a respeito disso. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Seja sincero diante de Deus. Uma das coisas maravilhosas que a gente aprende na igreja é ter uma intimidade com Deus, a ponto da gente desenvolver um relacionamento tão próximo com o Pai, que a gente não precisa das formalidades que são típicas de outras mentalidades, uma linguagem muito formal, fechada, tacanha. O Pai entregou seu Filho por nós. A gente deixa de lado a aparência de santidade para entregar um coração quebrantado, derretido, dobrado, que seja remoldado pelo Senhor, um coração sincero. É isso que Deus quer de nós. Um coração que bate, que sente, que vibra por amor a Jesus. Nosso Pai deu a maior prova do amor por nós enviando o seu Filho, mesmo sendo a gente ainda pecador. Então é importante que a gente tenha consciência de que a gente é pecador miserável. Não há perfeição em nós, mas em Cristo. A gente não tem que fingir uma perfeição para o Senhor, porque Ele conhece tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensou e tudo que a gente projeta ainda. Não tem como fingir ser outra coisa para Deus. E Ele entregou seu Filho amado para morrer por nós. Por meio de Jesus, nós fomos feitos filhos de Deus. Portanto, a gente precisa se aproximar de Deus, não como quem se aproxima de uma autoridade secular, bem vestido, perfumado, fingindo uma aparência, ou até uma erudição que não tem, uma santidade que não tem. Deus é nosso Pai, Ele nos conhece, nós somos o Filho pródigo. Por meio de Jesus, é que nós fomos tirados do chiqueiro do pecado, em que nós andávamos quando nós éramos totalmente escravos do pecado. Não é essa a nossa condição agora. Então, apresente seu coração sincero ao Senhor. Nós somos o Filho pródigo. Deus sabe tudo que a gente faz. Segunda aplicação. Nas adversidades, aguarde e anuncie a resposta de Deus. Diante dos problemas, do caos, da desordem, em meio ao mundo que rejeita Deus, até mesmo de igrejas que renegam o Senhor, que mentem sobre a palavra, nós devemos assumir uma posição mais elevada, uma posição atenta, uma posição cheia de esperança. É o que Abacuque diz no capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Repito, escreva claramente a visão em tabuinhas. Escreva claramente, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, mas o justo viverá pela fé. Espere com paciência, como a gente lê no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor,
tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Espere com paciência no Senhor, aguarde a resposta do Senhor. E lembre-se, anuncie a resposta do Senhor, anuncie. Abacuque 2:2, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. A mensagem da visão, ela deveria ser tão clara, mas tão clara, que quem passasse correndo lesse e continuaria correndo para anunciar a visão, anunciar o que foi dito pelo Senhor. Então aguarde e anuncie a resposta de Deus. Terceira aplicação, e aqui a coisa fica mais séria. Peça a Deus o avivamento. Ore pedindo a Deus o avivamento. Orar pelo avivamento é a expressão do desejo que a gente tem de ver o Senhor realizar grandes obras, tais como a gente lê das obras da Bíblia, tais como a gente lê na história da igreja, tais como a gente descobre na vida dos profetas, como a gente sabe na vida dos heróis da fé. Abacuque termina a sua oração, ou melhor, inicia a sua oração no capítulo 3, os 2 primeiros versos, dizendo, oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante de teus atos. Senhor, realiza de novo. Aviva, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Orar por avivamento é mais do que desejar a presença de Deus. É desejar a obra poderosa do Espírito Santo. Por que a gente deve orar pelo avivamento? Porque a oração é a solução. Quando choramos, oramos. Quando nos alegramos, oramos. Quando questionamos, oramos. Quando Deus responde, nós oramos. E é importante ressaltar para quem nos ouve e ainda não conhece a Jesus, que nós oramos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós não estamos orando para falar com o nosso eu interior, para reencontrar a nossa criança interior. Nós apelamos àquele que tem todo o poder, o único que tem poder para dar fim à dor, ao sofrimento, às guerras e para nos libertar da escravidão do pecado. É disso que o mundo precisa. Você tem dificuldade de orar? Então busque um companheiro de oração. Você não precisa abandonar o entretenimento. Algumas pessoas pensam, estou vendo muita série, não preciso deixar de ver, isso é inevitável. Então equilibra. O tanto que você dedicar de horas, minutos à série, se dedique à oração. Você verá uma explosão na sua vida. Busque a igreja, nós temos orações, reuniões de oração, online, presencial. Então, em qualquer lugar que você estiver, você se conecta à igreja para orar. Busque seu líder, seu discipulador, fale com seus irmãos da célula. Está com dificuldade de orar? Fale com os santos do Senhor. A gente precisa orar e pedir pelo avivamento, como aconteceu no país de Gales. Bem no início do avivamento do país de Gales, um evangelista presbiteriano, Seth Joshua, ele pedia que Deus lhe desse aquele país. Ele orava também pedindo que Deus levantasse um jovem, um moço humilde, não que viesse de Oxford ou Cambridge, mas alguém humilde, que despertasse o povo para Deus e que chamasse o povo de volta a Deus, de volta à presença do Pai. E Deus levantou Evan Roberts. Evan Roberts, insatisfeito com seu nível de espiritualidade, ele orava ao Senhor e pedia que o Senhor lhe enchesse com sua presença. E pedia também que Deus lhe desse o país de Gales. Ele orou incessantemente por esses 2 motivos, dos 13 aos 26 anos de idade, pedindo incessantemente essas coisas. Em 1903, com 25 anos de idade, Evan Roberts foi incomodado pelo Senhor.
Durante 4 meses, o Senhor o acordava 1h da manhã e levava ele a orar até as 5h da manhã. Foi assim incessantemente durante 4 meses. 4 meses. Em 1904, Deus estava movendo o povo daquele país a orar. Diversas reuniões de oração surgiram. Essas orações invadiam a madrugada. E lembram daquele evangelista presbiteriano, Seth Joshua? Ele ficou assim atônito com as respostas do Senhor, a ponto de, num momento, quando eles estavam em New Quay, uma cidade lá costeira do país de Gales, para terminar a reunião, Seth Joshua começou a orar. Vamos acabar, vamos orar. Mas houve um mover do Espírito e Deus levantou as pessoas de novo para orar e orar e orar. A reunião passou da meia-noite e atravessou a madrugada. Ivan Roberts soube dessas reuniões. Ele não pôde participar, teve um momento de doença. Mas ele soube que Seth Joshua estava indo a outra cidade para pregar. O culto seria às 7h da manhã. Ivan Roberts chamou seus amigos, vamos lá, acordaram às 6h da manhã e partiram para aquela reunião. Ao final da pregação, Seth Joshua orava assim: Senhor, dobra-nos. Ele orava em galês. Arglid pligni. Ele orava, ele pedia ao Senhor. E essa oração tem um significado especial, porque a palavra em galês ela pode significar: Senhor, quebranta-nos. Senhor, molda-nos. Senhor, derrete a gente e molda, faz a gente de novo. Ao ouvir aquela oração, Ivan Roberts também pediu ao Senhor: Senhor, dobra-me, Senhor. Senhor, dobra-me. E foi a partir daquela reunião, foi a partir daquele mover, que Deus deu assim um estopim, a faísca que acendeu o país de Gales. E foram aproximadamente 100.000 conversões ao Senhor. Oração é a solução. E nós oramos ao Deus vivo e verdadeiro, pedindo pelo avivamento. Ore pedindo o avivamento ao Senhor. E nossa quarta aplicação: alegre-se no Senhor. Alegrar-se em Deus é um sinal da nossa confiança nele. É a marca da igreja. Filipenses 4:4 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos os povos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É promessa, é resposta para as nossas orações. A oração de Abacuque termina assim, você deve lembrar: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegre no Senhor. Há uma semelhança tremenda dessa oração de Abacuque com o cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, quando Moisés diz: então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exultarei. O Senhor é guerreiro, seu nome é Senhor. Uma das marcas do avivamento no país de Gales eram os cânticos. Cantar é um dos frutos do avivamento. Não é sem razão que Deus tem dado novos cânticos à nossa igreja. Não é sem razão que Deus nos levanta para cantar. Não é sem razão que Deus faz com que a gente cante glória e aleluia, levante a mão, bata palmas, exulte ao Senhor, até pule. No entanto, não é o ritmo das músicas que nos anima, não é a melodia nova e uma bela poesia que nos alegra. Qual é o motivo da nossa alegria? Abacuque termina a sua oração exultando e louvando a Deus, porque ele ouviu de Deus a resposta às suas angústias, a resposta à sua sede de justiça. Mais do que isso,
Abacuque sabia que o ungido do Senhor viria. Ele sabia que Cristo viria e a vitória seria dada ao seu povo. Abacuque orou, capítulo 3, verso 13, assim: saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Por que nós oramos com alegria? Porque Jesus prometeu que voltaria e que durante a espera da sua volta, todos os dias Ele estaria conosco, pelos séculos dos séculos. Irmãos, ainda que nenhuma árvore floresça, nós sabemos que a videira verdadeira já frutificou. O Senhor age, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente não percebendo. Então faça essa oração comigo. Bendito Deus, dobra-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, quebranta a gente, Senhor, quebra o nosso coração duro e de pouca fé, para que a gente seja movido somente pelo Senhor, não pelas notícias do mundo, não pelo que os nossos olhos veem. Quebranta-nos, Senhor, derrete-nos, Senhor, faz um vaso novo em nós, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.